O Grenal 4-4-3 mostrou a superioridade do time do técnico Roger Machado em relação ao trabalho do técnico Renato Portaluppi. Frente a frente, uma equipe melhor preparada e que podia sim ter vencido o jogo por um placar muito mais elástico do que 1-0 que foi colocado no placar. Desde o começo, o Inter foi amplamente superior. Pecou nas oportunidades desperdiçadas, mas depois, no chute de Bernabei, o oportunismo de Borré dá não só os 3 pontos que decolam o Inter no Campeonato Brasileiro, mas uma marca histórica. O Inter venceu todos os Grenais do ano e a gente fala sobre o último dele, a soberania colorada no Clássico em 2024, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever e ativar as notificações. O Inter foi amplamente superior ao Grêmio no Clássico de número 4-4-3. O técnico Roger Machado mostrou que o trabalho sim faz diferença, que o treinamento facilita com que coletivamente uma equipe esteja melhor formada do que a outra. Convenhamos, o Inter sofreu nesse Clássico Grenal com desfalques. Não teve o Fernando, que era seu titular desde o começo do jogo. Não teve os seus principais zagueiros. E foi com Cleiton Sampaio, que chegou há pouco tempo no Beira-Rio. O Inter teve um Borré só retornando agora, sem Thiago Maia no meio-campo. Mas o Inter foi o mesmo time que havia sido em outros jogos importantíssimos dessa temporada. Porque o Inter tem mecânica de jogo, porque o Inter tem trabalho. E o técnico Roger Machado coloca um laço na superioridade de trabalho que existe em cima do outro lado. No jogo, Roger não surpreendeu. A escalação era aquela que a gente trabalhava, com o Cleiton Sampaio na zaga, o Rômulo como primeiro volante. O Inter começa um pouco assustado, o Grêmio cria uma oportunidade com o Aravena, mas desde os 15 minutos de jogo o Internacional mandou na partida. E aí a gente precisa dar o mérito para o Roger, a gente precisa dar o mérito para o trabalho coletivo do Internacional, porque olha só, em termos de individualidade, talvez a melhor que o Inter teve no primeiro tempo foi um jogador que é reserva. O Rômulo jogou demais no Clássico Grenal. O Rômulo mandou no meio-campo do Inter no primeiro tempo. Ele colocou o Cristaldo, mais uma vez, no bolso. E a partir dali o Inter conseguiu ter um domínio de posse de bola para controlar o adversário e empilhar chances. Wesley, o jogador mais agudo do Internacional, estava endiabrado no primeiro tempo, criando oportunidades, vencendo os duelos individuais com o João Pedro, mas faltava capricho. O Borré desperdiçou 2 oportunidades, uma delas em um cruzamento onde ela sobra no pé dele e acaba escapando, uma outra num cruzamento do Wesley, onde ele acaba furando em bola. O Inter desperdiça outras chances. Wesley, por exemplo, pelo lado esquerdo, faz uma bela jogada, bate pro gol. O Marquezin defende no rebote, Gabriel Carvalho chuta para outra grande defesa do Marquezin. Wesley teve uma outra chance ainda, arrancando pelo lado esquerdo depois de uma cobrança rápida de lateral do Bernabei e parando no Marquezin. O Inter teve 5 chances claras de gol. 5 chances claras que mostra o tamanho da superioridade do time no primeiro tempo. E aí no segundo tempo era uma questão de ajustar. O Inter volta da mesma forma, superior, mandando, e aí o Roger faz algumas mudanças que acabam mexendo na partida. A entrada do Bruno Tabata, ela é providencial para o Inter vencer o jogo. O Gabriel Carvalho não fez uma grande atuação, mas o Bruno Tabata entrou e mudou completamente a partida. Ele troca o Rômulo, que sai lesionado, para a entrada do Fernando, que dá outro ritmo para o meio-campo. Fernando, ele mantém um bom nível de atuação do Rômulo, com uma calma melhor, ajudando na saída de bola, dando tranquilidade. E aí o Inter, naturalmente, em algum momento ia parar de perder gol. O Borré perdeu outro ainda no segundo tempo, em uma jogada do Wesley, mas aí veio o gol. Uma jogada absurda do Inter, ao molde do Roger Machado, entrando aos toques, entrando no tic-tac dentro da área.
Bruno Tabata, Bruno Gomes, Alan Patrick, Bruno Gomes, Alan Patrick. O cruzamento do Alan Patrick parece que vai errado no segundo pau. E o Bernabé aproveita. Que fase que vive o Bernabé. Que momento espetacular que vive esse jogador que estava escanteado no Internacional. Ele dá um chute cruzado e aí o Borrell, oportunista, dá uma casquinha de cabeça para fazer o gol que dá a vitória para o Internacional. Mais do que a vitória, dá a superioridade. O Inter de 3 Grenais venceu os 3 em 2024, porque foi melhor time nos 3, e em especial nesse confronto aqui do Beira-Rio. Só no final do jogo o Grêmio pressionou, faltou peça para o Inter. O Roger teve que sacar um garoto de 19 anos que nunca havia fardado no profissional para estrear em um clássico Grenal, o garoto Luiz Otávio, porque não tinha mais volantes no banco. Ele chegou a colocar o Gustavo Prado ali em determinado momento na vaga do Bruno Henrique, e com todas essas dificuldades o Inter vence o Grêmio, porque o trabalho coletivo é melhor, porque o trabalho coletivo faz a diferença. E esse Grenal, ele vai para conta dele, que treinou o primeiro do lado do Beira-Rio, Roger Machado, o grande personagem, amarrou o Renato, mandou no Grenal e trouxe 3 pontos e a superioridade no Clássico em 2024 para a casa do Beira-Rio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, toda a repercussão do vestiário colorado pós-vitória aqui no A Dupla. Beijo!